Existe um ponto na vida de todo profissional onde o sonho ele corre um sério risco de se tornar um grande pesadelo. Você, empreendedor, líder e gestor, em algum momento você já se viu crescendo? Pode ser que esse crescimento signifique mais clientes e naturalmente mais faturamento. Pode ser que esse crescimento signifique mais pessoas no time, uma promoção, você acumula mais responsabilidades, contrata mais pessoas e de repente, em algum momento, você vê de repente as suas ideias não sendo tão bem implementadas como eram antes. Você olha para sua agenda programada, na verdade ela não está programada. Aquele tempo que você sentia que tinha ele começa a ficar mais escasso e você se sente focando em atividades muito urgentes, pontuais, com aquela sensação de que eu estou fazendo, mas não estou dando tanto resultado quanto eu sinto que eu posso. E aí, naturalmente, meus amigos, a mente, ela começa a dar os seus curtos-circuitos. E aí, de repente, pensamentos diferentes, estresse aumenta e as emoções vêm à flor da pele. Se você se identificou com qualquer uma dessas colocações, fica tranquilo, você não está sozinho nessa. Você está partilhando do que muitos profissionais partilham hoje, da dor do crescimento. Quando nós nos empenhamos a desenvolver nossas competências e alavancar os nossos resultados, ao alcançar determinados crescimentos, nós vamos sentir essas dores. Meu nome é Renan Fraia, eu sou mentor da performance profissional e eu estou aqui hoje para dizer para você que se você está vivendo a dor do crescimento, a primeira coisa que você vai fazer é pegar essa mãozinha aqui, pegar essa outra mãozinha aqui, unir elas e falar, graças a Deus que eu cheguei nesse vídeo. Olha, se você é novo por aqui, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, a dar o like nesse vídeo, que a plataforma entende que esse conteúdo ele é relevante e entrega para mais pessoas. E assim a gente começa a construir uma comunidade de pessoas dedicadas a elevar o nível da sua performance profissional e, naturalmente, se encontrar um profissional mais realizado. Eu acredito que a nossa vida profissional ela é uma fonte de realização pessoal extraordinária. E eu venho aqui hoje trazer para vocês uma estrutura que dá para nós mais clareza, consciência. Essas partes do processo, elas são importantes a gente entender, porque dentro da nossa vida profissional, a gente vai muitas das vezes lidar mais com coisas desagradáveis do que necessariamente coisas agradáveis. Eu vejo que na nossa vida profissional, uma coisa que acontece é o desenvolvimento de uma capacidade de lidar com adversidades, de lidar com desafios. Claro que ninguém acha legal passar por dificuldades e desafios, mas o fato é que, ao longo da nossa trajetória, são esses desafios as nossas oportunidades de desenvolvimento. Quem é que ocupa os lugares mais altos, mais estratégicos? São de fato aquelas pessoas que têm a competência de resolver os maiores problemas. Numa organização, seja você o dono dela ou seja você uma liderança dela. Então olha só, esse vídeo aqui foi feito com muito carinho. Se você quiser, agora nesse momento, pega papel e caneta para anotar os insights, porque o que eu vou te entregar a partir de agora é uma estrutura de uma metodologia minha, mapeada ao longo de alguns anos de dedicação, estudo e prática, para que você possa trazer mais clareza desse processo de crescimento profissional e assim possa lidar com ele de uma maneira mais consciente. Pode ter certeza, tudo que a gente passa na nossa vida profissional, com mais consciência, a gente tem mais facilidade. Não digo que fica fácil, mas fica mais fácil do que é. E isso já é um baita de um benefício. Então vamos lá? Eu gosto muito de trazer para os meus mentorados uma consciência fantástica. Ela parece até óbvia e boba, mas nem sempre a gente se dá conta do quão importante é lembrar disso. Sabe qual é o pior de todos os problemas? São muitos problemas. Como é que eu vou encontrar aquele que é o pior de todos? Cara, se você pensar bem direitinho comigo, o pior de todos os problemas é aquele que a gente não conhece. Muitas das vezes, quando nós estamos crescendo, o que tende a acontecer? As urgências vão tomando conta da nossa atenção. Porque o crescimento, ele implica em volume de demanda. Concorda comigo? Quando eu estava ali num cargo de liderança, onde eu liderava 2 pessoas, meu volume de demanda era 1. Quando eu passo a liderar 10 pessoas, esse volume de demanda é absolutamente diferente. Não tem como o líder que liderava 2 pessoas
ele ser bem-sucedido mantendo a mesma forma de liderar quando ele estiver na frente de 10, porque é outro contexto, o volume é diferente, então há de ser feita uma transformação na forma de liderar. E aqui eu estou falando, se você é um empreendedor, você também é um líder. Se você é um gestor de um setor específico, você também é um líder. Então, quando eu falo liderar, entenda, é você à frente de um grupo de pessoas. Então, uma das primeiras coisas que eu quero trazer para você, dentro dessa consciência de que o pior de todos os problemas é aquele que a gente não conhece, a gente precisa começar pela consciência de onde é que nós estamos concentrando a nossa atenção. Tem uma coisa dentro de uma metodologia que eu estou desenvolvendo chamada gestão das ideias. A ideia, ela está dentro do espectro da criatividade da nossa performance. A criatividade como habilidade do profissional do futuro, ela é a nossa capacidade de prover soluções eficazes e inovadoras para problemas antigos. Muito bem, você já entendeu que o pior de todos os problemas é aquele que a gente não conhece. Então vamos começar a trazer clareza e consciência para 3 aspectos fundamentais que você que está passando pela dor do crescimento precisa avaliar, precisa analisar, precisa estudar meticulosamente. Se você olhar para esses 3 pontos com mais cuidado e atenção, de certeza você vai começar a ter as ideias necessárias para você ajustar os pontos que precisam. Então, cara, a primeira coisa é, vamos trazer clareza sobre comunicação. Você que é um líder, você que é um gestor, você que está à frente do projeto. Quando o volume de demandas aumenta, nossa atenção ela acaba indo para os incêndios que acontecem, ou seja, aquilo que sai do nosso controle. Quanto tempo você dedica para fazer alinhamento com as pessoas do que está acontecendo? Uma coisa que eu vejo muito dentro das empresas que eu já passei até aqui e outras que eu ainda continuo atendendo como mentor da performance profissional é a falta de alinhamento. Alinhamento não é você parar, sentar e ficar falando do problema com a pessoa. Não. Alinhamento é você reunir as pessoas que importam saber o que está acontecendo e trazer para elas clareza do panorama, porque uma coisa é o incêndio estar acontecendo, outra coisa é, esse incêndio está acontecendo porque esta é a demanda da vez e nós precisamos alinhar a nossa operação para que essa demanda seja sanada. Assim, esse incêndio deixa de acontecer. Eu paro de atuar só na consequência e começo a atuar na causa do problema. Para que isso aconteça, eu preciso alinhar minha comunicação. Quando a gente fala de dor do crescimento, entenda, só a sua ligação com as pessoas é capaz de te auxiliar. Você não vai conseguir resolver isso sozinho, não tem como. A tua comunicação enquanto líder, ela precisa estar bem alinhada. Você precisa ter rotinas bem claras e você precisa ter estruturas de reuniões bem pautadas, que é para você também não cair nessa tendência de reuniões que vão do nada para lugar nenhum. Então a comunicação ela precisa estar alinhada. Você precisa ter rotinas bem definidas e você precisa ter uma estrutura de reunião mais aprimorada, fazer esse ajuste com as pessoas. Pessoal, a nossa reunião, o nosso objetivo é para a gente falar das demandas que estão acontecendo, trazer mais clareza para as pessoas. Vamos pensar que volume de demanda, a gente precisa trazer cada vez mais estrutura para poder acolher, senão a gente passa a ser engolido por isso. E quando o líder passa a ser engolido por esse volume de demandas, é como uma bola de neve. Quanto mais ela rola, maior ela fica. E, gente, ó, tudo que eu estou trazendo aqui para você são métodos, são conceitos, são orientações que eu dou para os meus mentorados. Então, olha para isso com muito carinho. Pode parecer simples, mas se você olhar com o olhar certo, pode trazer um insight que amanhã, se você botar em prática, você vai ver o resultado acontecer. Líder, alinhou a comunicação? Agora vamos alinhar os processos. E vamos simplificar processo, tá? Processo é o como. Como nós vamos operar daqui para frente? Entenda, nós já temos um como. O como já está sendo feito. O problema chega no meu colo, eu vou correndo e resolvo? Isso é um processo. O problema chega no meu colo, eu olho para o problema, eu categorizo o problema, eu entendo o grau de prioridade que é esse problema. Eu entendo quem são as pessoas que eu tenho que chamar para olhar para esse problema junto comigo. Eu entendo quando eu estou com essas pessoas, qual é o caminho que eu vou fazer para que a gente extraia
olhando para o problema, boas soluções. E dessas soluções, como eu vou projetar isso para, na prática, eu colher resultados diferentes, resolver esse problema e avançar para onde eu tenho que avançar. E o processo, ele é algo mutável. Não existe um processo que vai ser implementado de uma vez e ele vai ser do mesmo jeito para o resto da vida. É como eu disse, liderar 2 pessoas é diferente de liderar 10. Não é o mesmo processo. Se você está lidando com diferentes cenários, com uma nova operação mais robusta, os comos, eles precisam ser redefinidos, revisados e redefinidos. De tempos em tempos, precisamos parar para reparar esses comos, os processos. Nem que seja um processo de 2 etapas. Toda vez que acontecer X, a gente faz Y. Só isso já tem um poder extraordinário. Um erro comum é ver empresas negligenciando isso. O que acontece muitas das vezes é uma reunião para reclamar, mas não sai com uma definição. Diz assim, gente, a partir de agora, toda vez que um cliente com essa demanda chegar, o processo é esse. Presta atenção que dentro desse pilar eu quero trazer uma consciência a mais. Aprenda a tomar decisões, aprenda a reunir as pessoas e alinhar e deixar claro, a partir de agora é desse jeito. Vamos aprender a fortalecer o engajamento com as pessoas das decisões que são tomadas. Para lá na frente eu não achar ruim que ninguém está fazendo do jeito que eu estou observando ou estou querendo que aconteça. É lógico que eu estou falando eu, no sentido de que é a pessoa que está na responsabilidade de determinar como que a coisa tem que acontecer. Isso também é um papel do líder e um papel fundamental. Você está na posição de tomar decisões. São as tuas decisões e o teu alinhamento com o teu time que vai fazer a diferença nesse processo de crescimento. Para essa dor, ela ser uma dor onde você converte ela em performance. E é claro, terceiro ponto crucial e que eu diria assim, é para abraçar esses dois. Cultura. Tudo isso que eu estou falando, a gente podia resumir em cultura organizacional. Eu quero elevar o nível da performance comportamental das pessoas e a minha própria. Eu preciso entender que dentro de tudo isso eu preciso imprimir uma energia. As coisas, elas feitas na força da necessidade, elas têm um sabor e elas têm também um resultado. As coisas feitas na força do empenho, do entusiasmo e do propósito, elas têm outro sabor. Quem dita o tom é o líder. É pela comunicação do líder que as pessoas, elas se nutrem desse olhar, dessa energia, para a gente aprender a olhar problema como algo parte do processo. Estamos vivendo a dor do crescimento. Esse setor está uma bagunça, esse setor não está conseguindo implementar isso. Preciso, primeiro, que a gente se alinhe nessa consciência. Tudo que está fora do lugar, porque nós estamos crescendo e é isso que nós queremos, esse crescimento. A partir dessa consciência, vamos buscar qual é a qualidade que nós precisamos trazer dentro de nós para termos mais força de vontade, a força do querer. Eu quero resolver, eu quero transformar, eu quero fazer acontecer. Só na força da necessidade, a dor do crescimento ela se torna muito pesada. Comunicação, começa pela comunicação. Processos, alinha processos. Cultura, fortalece a cultura. Num momento que você está vivendo de processo, de dor do crescimento, se você, dentro desse vídeo, estava presente, prestou atenção, de certeza veio insight. Anota esse insight, transforma ele em ação, coloca em prática, cara. Então, até aqui, eu te pergunto e peço, deixa nos comentários, qual foi o insight mais precioso que esse conteúdo te trouxe? Reforço com vocês, como mentor da performance profissional, pode ter certeza, o que eu vou trazer aqui não é só fruto de mera teoria, é fruto de experiência prática ao longo do meu tempo enquanto profissional do desenvolvimento humano. Gostou desse vídeo? Se não fez lá no início, faz agora, cara. Se inscreve no canal, deixa teu joinha, manda para aquele líder que está precisando dar uma mergulhada na dor do crescimento, que está precisando dar uma chacoalhada na consciência, trazer mais clareza, e vamos fortalecer essa comunidade daqueles que estão buscando mais performance, daqueles que estão buscando mais realização profissional. Meu nome é Renan Fraia, eu sou mentor da performance profissional e te vejo no próximo vídeo.